isso daí, tá bom? Vamos ver se vai, né? Bom, então nós estamos gravando agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Bom, gente, o título do nosso encontro hoje, né, é Resolução de Problemas de Otimização Linear utilizando o GeoGebra. Bom, esse tema, ele aparece, já aparece em livros, tá? Esse livro deixa eu só ver aqui o chat aqui. Não, é só uma boa noite. Bom, isso que eu estou compartilhando para vocês aí, né? A capa do livro do Dante, do 2º ano. É um livro que eu tenho, né? Vocês já devem, quem trabalha no ensino médio já deve ter visto esse livro, né? Que as editoras distribuem os livros para a gente. Então, o tema que eu vou dar hoje, né, para vocês, conversar com vocês, está no livro, né? Aparece aqui na página 113. Ele aparece em outros contextos, tá? Então, é aquele tema, vamos dizer assim, quando aparece em outros contextos, é aquela história, né? Não faz parte assim do conteúdo padrão, né? Mas para o professor explorar algo a mais, né? E aí vem com esse título, Programação Linear e Otimização de Funções, tá? Só que, né, a quantidade de coisa que tem aqui é muito pouca para dar uma bagagem para o professor fazer um trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Visto que isso não, geralmente não é, pelo que eu sei, né, pela minha formação, né, de licenciatura, isso não é trabalhado, né, na licenciatura. Então, o professor provavelmente chega sem formação para dar essa parte desse conteúdo aqui, mas está no livro, tá bom? O que eu vou começar hoje, então, vai ser muito focado em resolver problema mesmo, tá? Não vou tentar não expandir muito a parte teórica. O que eu coloquei aqui como situação, problema 1, é justamente o problema que está lá naquela página do livro, tá bom? Só coloquei aqui no quadro para eu conseguir desenhar, né, escrever, tá? Então, assim, é uma réplica do que está lá. Então, o problema é o seguinte, né? 2 produtos P e Q contêm as vitaminas A, B e C nas quantidades indicadas no quadro abaixo. Então, você tem aqui, nessa coluna, deixa eu diminuir isso aqui, né? Está exagerado. Nessa coluna aqui, o produto P, nessa coluna, o produto Q. Bom, e tem indicado as vitaminas aqui. Então, vitamina A está nessa linha, vitamina B e vitamina C. Então, o exercício, né, ele pediu, né, ele preferiu organizar os dados aí a partir de uma tabela. Vamos olhar só aqui o produto P, tá, que está nessa coluna. Bom, ele tem 3 de vitamina A, 3 de vitamina B e 2 unidades de vitamina C. O outro produto, em questão de vitamina A, ele perde, né? Porque ele só tem uma contra 3. Em questão de vitamina B, ele ganha um pouco, né? Ele tem 4, o outro tem 3. Em questão de vitamina C, vamos dizer assim, ele ganha com folga, né? Tem 7, o outro tem 2. Bom, cada um desses produtos, vamos continuar lendo o enunciado, né? Então, por enquanto, eu só estou interpretando a tabela. A última coluna indica a quantidade mínima necessária de cada vitamina para uma alimentação sadia. Bom, a última coluna é essa. Isso quer dizer que para uma alimentação sadia, uma pessoa precisa de 12 de vitamina A, 30 de vitamina B e 28 de vitamina C, né? E cada um desses produtos, né, ele termina falando, né, e a última linha indica o preço de cada produto por unidade. Então, o produto P, ele tem o seu preço, cada unidade custa 3. O produto Q de queijo, cada unidade dele custa 2. E aí cai naquela história, né? Pergunta, né? A pergunta do exercício é um problema de otimização. Por quê? Que quantidade de cada produto uma dieta deve conter para que proporcione uma alimentação sadia, ou seja, tem que satisfazer de fornecer pelo menos 12 da vitamina A, 30 da vitamina B, 28 da vitamina C, com o menor custo possível, né? Esse menor custo possível
ele caracteriza um problema de otimização, né? Então, é aquela balança, né? Tem um produto ali, repara que o produto P ele é um pouco mais caro, né? Talvez você poderia pensar, então vou pegar só produto Q. Só que o produto Q, ó, ele só tem um de vitamina A, né? Então, não dá para a gente resolver pensando assim, só pensando, né? A gente tem que construir um modelo matemático para resolver esse problema de otimização. Geralmente, no ensino médio, né, a gente trabalha a otimização só, pelo que eu saiba, a não ser que vocês me completem aí, só em problemas envolvendo funções do segundo grau, né, que se resume, na prática, em encontrar o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, né, igual eu fiz o desenho aqui, ou o ponto mais alto da parábola, né, e tem fórmula das coordenadas do vértice da parábola que resolve esse problema. Então, posso dizer que problemas de otimização que a gente consegue fazer no ensino médio são problemas que são modelados por funções quadráticas, né, e são resolvidos através de uma fórmula pronta que são fórmulas de coordenadas do vértice. Esse é um problema de otimização também que não dá uma parábola, ele não é modelado por uma função quadrática. A função que aparece, nós vamos ver aqui, é até uma função mais simples do que uma função quadrática, que é uma função linear, né? Mas ainda assim parece, né, que no ensino médio falta ferramentas para resolver esse problema. Então, primeiro passo, gente, nós vamos construir o nosso modelo, né? Nós vamos transcrever essas informações em informação matemática, né, através de equações, desigualdades, sentenças matemáticas, para a gente entender o que a gente quer resolver, tá? Bom, qual é a função custo, né? O custo, então vou chamar, para a gente não ficar trabalhando com letras P e Q, né? Vamos chamar X a quantidade do produto P e Y a quantidade do produto Q de queijo, tá? Então, o custo, como aqui na última linha, cada unidade de P é 3, então, se eu escolho, né, faço uma dieta com uma quantidade X do produto P e uma quantidade Y do conjunto Q de queijo, né, é uma expressão algébrica que vai me dar o custo. O custo é 3x mais 2y. Isso é o custo. Essa é a função que eu quero minimizar, tá? Só que esse problema é um problema que tem restrições, né? Geralmente, os problemas lá de otimização de funções quadráticas, depois que você descobre, modela lá a sua função quadrática, ele já é um problema resolvido, ele não tem restrições a mais, né? É encontrar o ponto mais baixo ou mais alto da parábola, vamos dizer assim, e pronto, né? Então, nosso problema ele tem restrições. Por quê? Você tem que satisfazer as demandas de vitamina. Então, vamos lá. As restrições de demanda, elas estão aqui nas linhas, né? A quantidade de vitamina A, se eu tenho X do produto P, então a quantidade de vitamina A vai ser 3x, mais a quantidade de vitamina do produto Q, que é 1. Então, mais 1 vezes Y. Essa quantidade de vitamina, gente, na hora de eu construir o modelo, né? O que eu estou fazendo é modelagem, né? Na hora de eu construir esse modelo, eu tenho que entender que essa quantidade é no mínimo 12. Tá? Ela nem precisa ser igual a 12. O exercício não fala que tem que ser igual a 12, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com desigualdades, né? Então, a quantidade de vitamina tem que ser pelo menos 12. E na segunda linha, eu tenho uma restrição que vai falar sobre a quantidade de vitamina B necessária. 3x, então, 3 vezes a quantidade do produto P, mais 4y, maior ou igual a 30. Beleza? E vitamina C, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio, 2x mais 7y maior ou igual a 28. Tá? Então, eu tenho que minimizar essa função, obter o menor custo possível, né? Então, só que eu tenho que satisfazer esse conjunto de restrições aqui, né? Bom, além disso, gente, eu vou adicionar ao meu modelo, né, duas condições. A gente não chama elas de restrição, mas são condições. X tem que ser maior ou igual a zero e Y tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, simplesmente pela interpretação do exercício, X e Y são quantidades de produtos, né? Então, eu vou colocar essas condições também
que se você pode entender elas como restrições também, tanto faz, né? Será que você pode incluir elas aqui em cima, né? Mas geralmente na estrutura de um problema de otimização, a gente sempre divide ele da seguinte maneira, né? Em três partes. A função que você quer minimizar ou maximizar, o seu conjunto de restrições e as condições sobre as variáveis. Então, um problema de otimização linear, ele tem essa estrutura, tá bom? Beleza. Modelagem, gente, depois que a gente transcreve o nosso problema, né, em sentenças matemáticas, a gente fez a modelagem, a gente pode esquecer o problema agora. Eu posso apagar tudo que está escrito lá, né, e posicionar aqui o meu quadro no modelo matemático. Depois que a gente fez a modelagem, a gente não precisa voltar no problema mais, né? A modelagem agora, eu tenho um problema matemático para resolver. Bom, parece, né, gente, vocês devem, quem está acompanhando aí, parece um problema que você tem que montar um sistema, né? Por exemplo, né, que eu precisei montar sentenças matemáticas muito parecidas com o sistema, né, mas são desigualdades, não são igualdades. Bom, e como que o GeoGebra vai me ajudar a resolver, tá? Gente, vocês podem tentar, né, isolar variáveis, tentar pensar um pouquinho, vocês podem até conseguir alguma coisa, vamos dizer assim, né, na hora de resolver esse problema, mas falta ferramenta, tá? A princípio, o que a gente tem padrão no ensino médio não dá conta de resolver esse problema, tá? O que eu vou bater no GeoGebra, gente? A primeira coisa que eu vou colocar no GeoGebra eu vou esquecer essas restrições primeiro. Então, essas restrições aqui, eu vou fingir que elas não existem. Vou focar só na função. A função é 3x mais 2y é igual a c. Eu vou bater no GeoGebra dessa maneira. O GeoGebra está programado para identificar letras x e y como variáveis. Quando você joga esse igual a c, né, ele cria um controle deslizante. Né? O que é isso? Ele fala, olha, esse c pode ser qualquer coisa, é uma constante que pode variar. Né? Então, para cada constante, nós vamos observar que quando você fixa essa constante aqui, que no nosso caso é o custo, você, por exemplo, fixei esse custo igual a 10, você vai obter 3x mais 2y igual a 10, né? Que é a equação de uma reta. Se você fixa o custo igual a 15, você vai ter uma outra equação de reta. Então, vamos digitar isso no GeoGebra e ver como que a gente vai utilizar o GeoGebra para resolver esse problema. Bom, vou bater lá, né, 3x mais 2y é igual a c. Pronto, e aí ele vai criar controle deslizante para c. Repara que ele não perguntou se ele quer criar controle deslizante para x e y, porque já está programado assim. Então, eu vou criar e aí ele me dá a equação de uma reta. Né? Ele geralmente, quer dizer, essa versão aqui é o GeoGebra Classic 5. Tá? Aparece aqui em cima na minha janela. É a que eu gosto de utilizar. Tá? A nova eu não gosto muito dela, só porque eu acostumei mesmo, é gosto pessoal. Mas ele já cria o controle deslizante de -5 até 5. Tá? Como eu não sei, repara que nesse problema o C é o custo. Como eu não sei de quanto até quanto vai esse custo, ele pode variar. Eu sei que esse custo é no mínimo zero, então eu vou tirar os negativos. Tá? Então, na pior das hipóteses, a sua dieta não vai ter nada, né? Então, não vai ter custo nenhum, não vai ter que comprar produto nenhum, tá? Mas o máximo aqui eu vou colocar 100. Se o 100 for insuficiente, né, eu vou e aumento depois. Então, o que eu fiz? Eu só cliquei com o botão direito aqui nas propriedades do controle deslizante e marquei lá, troquei 100. Eu acho que nem precisa dar OK. Deixa eu ver aqui se precisa dar um OK. Nem precisou dar OK, ele já identificou, tá? Bom, gente, vamos interpretar. Antes de interpretar, deixa eu só colocar para ficar visualmente melhor, para Guilherme, vocês verem. Pode falar. desculpa atrapalhar. Você pode mostrar de novo? É Ricardo, meu nome. Boa noite. Beleza, boa noite, Ricardo. Você pode mostrar de novo como que você mudou o controle deslizante, por favor? Sim, então, foi com o botão direito, tá? Quando eu clico com o botão direito aqui, aí aparece essa janelinha, né? Eu vou em propriedades. Quando ele tá, Perfeito. isso ele estava de -5 até 5 aqui, né? Assim que ele vem, vamos dizer assim, né? Aí eu simplesmente troquei aqui para 0, troquei aqui para 100.
Aí eu fiquei até na dúvida se eu tinha que dar um Enter, né? A gente está acostumado, depois de mexer em algo, tem que dar um Enter ou apertar um OK, mas é só isso mesmo, quando você fecha a janela, ele já é como se ele entendesse um Enter ali, né? Então, beleza. Ok. Muito obrigado. Então, vai de 0 até 100 aqui, beleza. Outra coisa que eu vou fazer, gente, é adicionar texto à janela. Tá? Porque se eu não adiciono texto, aqui onde está o custo, tá vendo que está aparecendo 15,5 nesse momento? Tá pequenininho, né? Eu quero escrever algo maior aqui, eu quero aproveitar mais o espaço que eu tenho nessa janela. Então eu vou clicar aqui no controle, onde aparece controle deslizante. Na verdade, meu objetivo é criar um texto, tá? Simplesmente vou criar um texto. E aí ele não abre nada porque eu não cliquei com o mouse, né? Aonde eu quero criar esse texto. Eu quero criar esse texto aqui. Aí ele fala, que texto que você quer? Eu quero falar custo é igual. Só que eu quero associar esse custo a essa variável C que eu criei. Essa variável C que eu criei, que está lá no controle deslizante, ela é um objeto. Então, aqui onde que eu estou com o mouse objeto, inclusive só tem dois objetos, né? Tem a equação 1, que é a equação da reta, e o C, eu quero o C. Pronto. Aí ele aparece aqui, apareceu pequenininho, custo igual a 14. Então, quando eu vario o controle deslizante aqui com o meu mouse, ó, repara que o custo lá aparece variando também. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou aumentar esse tamanho, porque não adiantou de nada, né? Continua pequeno, eu vou com o botão direito aqui, propriedades. Então, vamos lá, posição, texto. Eu fui em texto, tá? Aqui tá pequeno, médio, grande. Deixa eu ver se o grande vai satisfazer. Tá bom, né? Tá bom aqui pra gente. Beleza. Tá vendo? Ficou melhor assim. Fica melhor para os alunos entenderem, né? Por questão de tamanho mesmo. Bom, beleza. Então, vamos interpretar essa estrutura matemática que eu criei aqui, né? Que é uma reta. Aí, gente, eu gosto muito desse software que eu estou utilizando aí, o Whiteboard, porque eu gosto muito de dar Ctrl+C, Ctrl+V e colar a imagem, sabe? Eu colo no Paint e já vou direto, tá vendo? Não sei se todos têm jeito de fazer isso, se eu estou ultrapassado, mas é o que eu preciso, eu uso demais isso, né? Então, bom, gente, o que eu tenho até agora, né? Por que eu tenho uma reta? Repara que na hora que eu dei o print lá na tela, estava com custo igual a 8. Isso quer dizer que lá naquela equação, 3x mais 2y é igual a 8, né? Para que o custo, quando eu escolho a minha dieta, né, eu tenho infinitas possibilidades de x e y, né? Então, quando eu igualo a 8, por que me dá uma reta? Cada ponto dessa reta aqui, que eu estou inclusive marcando aí, é uma combinação de x e y. Então, x está aqui, x é a quantidade do produto P, né? Y é a quantidade do produto Q. Cada ponto dessa reta é uma combinação possível de x e y que me dá custo 8. Então, para ter custo 8, tem infinitas possibilidades. Para ter custo 15, tem outras infinitas possibilidades. Né? Para ter custo 20, tem infinitas possibilidades também, por aí vai. Tá? Então, essa é a interpretação dessa reta. Tá? O que eu consigo com o GeoGebra? Essa é a parte importante do nosso encontro de hoje. Quando eu movimento o controle deslizante, eu consigo identificar uma direção e sentido em que o custo está crescendo. Repara que aqui no meu eu consigo chegar até custo 100 e consigo identificar uma outra direção, que é a direção oposta, em que o custo está diminuindo. Então, o GeoGebra que me ajuda a fazer isso. Como assim? Deixa eu voltar lá no meu desenho. Ó. Baseado nesse desenho, é uma questão visual, tá, gente? Porque para você obter essas direções de crescimento, decrescimento, em geral tem que fazer estudos de derivadas, que são coisas que os alunos não têm acesso lá no ensino médio, tá? Mas é uma direção perpendicular. Essa daqui, visualmente, ó, vou fazer de novo lá. É uma direção que o custo está crescendo. Então, no meu caso, como é um problema de minimização, né? Eu quero minimizar o custo, essa é a direção ruim, a direção de crescimento. Né? À medida que eu caminho para lá, então quando eu caminhei para lá, ó, eu tenho infinitos pontos cujo custo vai dar 51. Se eu caminhar mais, eu tenho infinitos pontos cujo custo vai dar 72,5. Mas eu não quero isso, eu quero caminhar na outra direção, porque eu não vou querer minimizar o custo.
né? Inclusive, o menor custo que eu consigo é zero, é caminhar nessa direção até parar. Ele parou aqui porque eu mesmo programei lá que eu quero o menor custo igual a zero na hora que eu configurei o controle deslizante. Então, o GeoGebra ele vai me dar uma direção de crescimento e uma direção de decrescimento, que vai ser de vermelho aqui, ó, que é a direção oposta. Isso vai ser ponto-chave para a conclusão do exercício, tá? Bom, beleza. Então, essa parte está feita. Então, repara que essa análise não dependeu ainda de eu fazer a análise das restrições aqui embaixo, tá bom? Gente, se alguém tiver algum comentário, faça igual o colega aí, o Ricardo, via áudio, né? Porque eu não tenho acesso ao chat nesse momento, tá bom? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou até apagar aqui a reta. Então, para eu apagar a reta, gente, eu simplesmente, aqui onde está meu cursor do mouse, eu simplesmente cliquei em cima. Quando eu clico em cima, assim, não é que eu deleto o objeto está lá, mas eu não quero mostrar ele. Tá? É basicamente isso, eu não quero mostrar o texto, não quero mostrar nada. Vamos dizer assim, mas os objetos estão lá a qualquer momento, eu posso clicar de novo e fazer eles aparecerem, né? Bom, agora, gente, o problema é que eu tenho essas restrições aqui, ó. Essas restrições. Essas restrições vão me dizer que lá no plano XY, nesse plano aqui, né, desse plano de infinitas possibilidades de escolha de X e Y, que é o plano que eu estou trabalhando, eu não posso escolher qualquer X e qualquer Y, né? Porque eu tenho que satisfazer um conjunto de restrições que lá no meu problema inicial tem a ver com a quantidade de vitaminas, né? Então, eu tenho esse conjunto de restrições, porque se eu tivesse a liberdade total, era só eu caminhar na direção de decrescimento da função custo, o máximo que eu conseguisse, né? Mas eu tenho um conjunto de restrições ali. Bom, como que eu vou colocar no GeoGebra, analisar esse conjunto de restrições? Bom, gente, repara que uma expressão desse tipo aqui, ó, eu tenho ali a restrição 3x, vou pegar a primeira, tá? Mais y maior ou igual a 12. Repara que essa estrutura não tem como jogar ela direto no GeoGebra, tá? Isso daqui, gente, vai me dar para mim uma região, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Bom, como que eu construo essa região? O que o GeoGebra consegue te fornecer é isso daqui, 3x mais y, ele consegue te fornecer igual a 12. Ele não consegue fazer o maior ou igual a 12. Quando eu venho aqui no GeoGebra e coloco essa restrição, então 3x mais y igual a 12, ele vai me dar uma reta. Isso é a equação de uma reta. Bom, mas eu estou pegando a reta aqui, vou colar ela de novo para eu poder desenhar em cima dela. Bom, quando eu faço isso, né, eu fiz a reta, mas eu queria a desigualdade. O que eu vou fazer, então, para descobrir que região que é essa? Quando eu tenho maior ou igual a 12, na verdade, isso daqui define para mim um semiplano. Tá? Quando eu tenho essa reta, eu tenho dois lados. Aqui eu vou falar lado esquerdo, né, porque visualmente é o lado esquerdo mesmo, e lado direito. Tá? Uma desigualdade da forma AX mais BY maior ou igual a uma constante, né? Isso daqui me define um semiplano. Tá? Quando eu coloco AX mais BY é igual a C, me define uma reta. Né? Isso daqui me define um semiplano. E aí vem aquela dificuldade, né? Qual lado que eu tô? Né? E aí não tem jeito, gente. Tem que testar um ponto. Tá? Tem que testar o ponto. Então, por exemplo, será que eu estou do lado esquerdo ou do lado direito? Né? Aí você pensa, se eu tiver do lado esquerdo, o 0, 0, que é o ponto mais fácil a ser testado, ele vai funcionar. Quando você testa 0, 0, lá na sua sentença matemática, na sua desigualdade 3x mais y é maior ou igual a 12, aí você testa, né, e verifica, né? Vai ficar 0 maior ou igual a 12. Não deu uma sentença verdadeira, é falso. Então, é falso que o 0, 0 pertence à minha região. Então, se o 0, 0 não pertence à minha região, a região, o semiplano que eu estou considerando, é esse daqui.
Gente, o que justifica esse raciocínio, tá, de jogar um ponto, né, e falar o seguinte: quem diz que um ponto muito próximo do zero também vai seguir o mesmo padrão que o zero, né? É a continuidade, tá, gente? O que justifica isso é a continuidade dessa função, ó. Essa função aqui, de duas variáveis, isso não dá para passar para os alunos, é uma função contínua. Tá? Isso é que justifica esse raciocínio de você poder testar um ponto e tirar conclusões mais gerais só testando um ponto. Tá? Bom, então, a primeira desigualdade, deixa eu apagar isso aqui, a primeira desigualdade, ela me dá essa região aqui. O que eu vou fazer, gente? A gente, em vez de ficar colorindo regiões, eu posso indicar essa setinha, essas duas setinhas que eu vou apagar esse rachurado que eu fiz aqui. Porque se você começar a fazer rachurado para vários semiplanos, você pode se confundir e confundir os alunos também. Então, essas setinhas aqui, elas são suficientes, né, para definir qual lado eu estou considerando. Tá? Depois que a gente tiver tudo feito, porque eu ainda tenho mais duas para fazer, né? Então, aí a gente pode até fazer um rachurado, né, para deixar mais claro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mesmo raciocínio para as três desigualdades, tá? Então, 3x mais y maior ou igual a 12 já está feito, né? Eu fiz o igual a 12. Vou fazer 3x mais 4y igual a 30. 3x mais 4y igual a 30. Obtive outro, não vou mexer ainda em nada. E 2x mais 7y é igual a 28. 2x mais 7y é igual a 28. Pronto. Eu vou dar um print nessa tela aqui. Aqui estão todas as desigualdades. Vamos voltar lá para a gente fazer agora o desenho completo. Vou apagar algumas coisas aqui, gente. Meu computador já começa a ficar carregado, né? Beleza. Consegui colar aqui, tá? Bom, então essa daqui é a reta 3x mais y igual a 12. É essa reta aqui, ó. 3x mais y igual a 12. As outras duas, deixa eu voltar lá no desenho. 3x mais 4y igual a 30. 3x mais 4y igual a 30. E por último, 2x mais 7y igual a 28. 2x mais 7y igual a 28. Repara que eu fiz retas, né? E aí eu tenho que fazer aquela análise para cada sentença, para cada desigualdade dessa, ver qual é o semiplano. Bom, o 0, 0. Deixa eu fazer setinha de vermelho aqui para não confundir. O 0, 0. Eu já fiz para essa primeira reta, 3x mais y igual a 12. Eu sei que a região que eu quero, ela está para o lado de cá. Agora, considerando as outras duas desigualdades, gente, vocês vão perceber que o 0, 0 não satisfaz a primeira, porque quando você joga 0, 0 aqui, fica 0 maior ou igual a 30, que não é uma afirmativa verdadeira. Então, o 0, 0 não pertence ao semiplano gerado pela segunda restrição. Então, na segunda restrição, as minhas setinhas vão ficar assim. Essa reta aqui, né, que eu acabei de destacar aí, setinha para cá, indicando qual é o semiplano que eu estou pegando. E, por último, 2x mais 7y é maior ou igual a 28. De novo, o 0, 0. Se você joga 0 e joga 0 aqui, ele não pertence ao meu semiplano que eu estou pegando, né? Então, é a única que está faltando, que é essa. É a parte de cima. Tá? E aí, gente, quando eu faço a interseção desses semiplanos, vai me gerar... Deixa eu pegar uma cor que eu não usei ainda. Essa região aqui. Tem que estar à direita daqui. Então, aqui, ele está identificando aqui, gente, como
Não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho, é uma questão de configuração. Ah, não, agora deu. Essa parte. Aí tem um ponto aqui, que é uma quina. Tem essa parte aqui. Tem um ponto aqui, que é uma quina. Nós vamos ver que essas quinas são importantes, porque a solução que eu quero encontrar, se ela existe, é única, sempre está numa quina. Tem duas, as condições, gente, elas também são restrições que tem que aparecer no meu desenho. X maior ou igual a zero e Y maior ou igual a zero. Tá? Isso quer dizer que aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu vou ter uma outra quina por conta da restrição, por conta da condição, na verdade, y maior ou igual a zero, no caso, e tem a condição também x maior ou igual a zero. Tá para cá. Isso que agora eu vou rachurar aqui, gente. São todos os possíveis valores de x e y que satisfazem ao conjunto de restrições. Então, voltando lá no desenho, ó, vamos marcar essas quinas importantes. Se a gente aumenta a precisão, o GeoGebra consegue, ele tem tipo uma inteligência artificial, vamos dizer assim, né? Ele consegue mais ou menos entender que você está pegando a interseção. Né? Se tiver difícil, tem uma opção aqui que você marca interseção, ponto de interseção. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, onde eu estou selecionando interseção de dois objetos. Mas nem é necessário, desde que você aproxime um pouquinho, ele já entende que você está pegando o ponto de interseção. Então, aqui tem um ponto importante, nós vamos ver. Ponto de interseção aqui. Esse é um ponto de interseção importante. Deixa eu ver direitinho, acho que sim. Tá? Tem um ponto aqui, que é esse ponto aqui, que no meu desenho, né? É aquele 14 que aparece aqui, ó. Isso por conta da condição y maior ou igual a zero, e tem um ponto aqui, tá? Ou seja, gente, agora, ó, nós vamos terminar de resolver o problema agora com o GeoGebra, tá? Porque eu já sei a minha região onde eu posso pegar valores de x e y é nessa região aqui, que está rachurada de roxo. Só que eu quero que o custo seja o menor possível, ou seja, eu quero caminhar na direção de decrescimento. Então, o que é caminhar na direção de decrescimento? Estou caminhando. E eu tenho que caminhar nela o máximo que eu conseguir, desde que eu não saia dessa região aí de roxo, que eu rachurei. Tá? Então, é uma questão visual. Esse problema vai ser resolvido de maneira visual. Tá? Então, eu ainda estou... Olha lá, o último ponto, ó, vocês vão observar agora, é o ponto A. Ponto A, é o último ponto que eu consigo passar sem sair da região onde das restrições do problema. Tá? Então, o ponto A, ali, passei. Agora eu saí fora. Tá? Então, eu saí fora, já era, né? Vamos dizer assim. Então, eu estou caminhando na direção... Por que eu estou caminhando na direção de decrescimento? Porque eu quero minimizar a função custo. Tá? Então, caminhei. Gente, eu já tenho a solução do meu exercício. Tá? Quando eu paro ali em cima do ponto A, o GeoGebra já conseguiu identificar que esse ponto A aqui é o ponto 2,6, está escrito ali na janela de álgebra. Ainda fala que o custo mínimo é 18. Tá? Então, ele me dá qual é a solução? A solução é 2,6. Deixa eu dar um print nessa tela aqui, né, para a gente explorar mais as informações dela. Guilherme, Sim, pode falar. o professor Dimas está fazendo uma pergunta aqui, se esse triângulo formado aí pelos pontos A e B e esse outro ponto da equação 4 com a equação tem algum significado? Não, o triângulo não. Né? Eu vou dar um print aqui na tela. Deixa eu só vir aqui. Vamos colar aqui. Eu acabei colando toda. Não era isso que eu queria fazer, não. Desculpa, na verdade, ele está perguntando aqui, o que podemos afirmar sobre o triângulo formado pela interseção das três retas? Aí eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas é a pergunta dele. Na verdade, aqui, se pensando em interseção, surgem, na verdade, não é, tem esse ponto aqui,
né, que é, apesar desses pontos aqui, ó, aqui gerados, né, pelo x maior ou igual a zero e pelo y maior ou igual a zero, x maior ou igual a zero não estarem lá naquele conjunto lá de cima, né, de restrições, são pontos importantes também. Então, se a gente fosse pensar em pontos, vamos dizer assim, e tentar buscar alguma propriedade matemática, seriam não só três, né? Seria um, que é esse, dois, três, aqui quatro, né? Quatro quinas, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu ver se tem mais um. É isso mesmo, né? Quatro quinas aí, tá? A propriedade, né? Existe um teorema, né? Que diz que esse conjunto de restrições aqui, de um problema de otimização linear, daqui a pouco eu vou dar nome para as coisas, né? Ele sempre forma um poliedro. E aí, gente, o poliedro, na definição abstrata, ele pode, no plano ele se reduz a um polígono, e o polígono, ele não a definição de polígono lá do ensino fundamental, eu não sei se exigia ser fechado, quer dizer, ser limitado ou não, tá? Aqui, na otimização linear, polígono não quer dizer que ele seja limitado, então, essa região roxa aí é um polígono. Então, todo problema de otimização linear, essa região, né, a gente chama ela de região factível, tá? Estou aproveitando a pergunta dele para já introduzir alguns nomes. Então, inclusive, na hora que eu estava explicando, né, gente, faltou vocabulário, tá? Então, o que eu queria dizer é região factível, tá? Região factível ou região viável, tá? Que são o conjunto de pontos onde pode, onde a minha solução, onde eu estou buscando a solução. Então, eu sempre estou buscando a solução na região factível ou na região viável. E se o problema tem solução, a solução, quando eu digo, no caso é um problema de minimização, existe a melhor solução, que é a menor possível, ela está numa dessas quinas. Isso é um teorema, tá? Tem alguém com áudio ligado aí? Eu não sei se quer fazer alguma pergunta ou se foi sem querer, tá? Bom, esse é o teorema. Agora, em relação, acredito que o colega tenha perguntado, né? Talvez aparecido algum triângulo, né? Alguma coisa. Para otimização linear não tem nada, tá? De útil nesse triângulo não tem propriedade nenhuma, tá? Para otimização linear, para resolver esse problema. Não sei se eu estou respondendo a pergunta, tá? Mas essas quinas que formam são importantes demais, tá? Inclusive os algoritmos. Aqui eu estou usando o método gráfico porque ele só funciona para duas variáveis. Quando tem muitas variáveis, os algoritmos eles vão buscar essas quinas, só que são quinas abstratas, né? São, na verdade, vértices de um poliedro. E esse poliedro é uma figura bem abstrata, tá? Deixa eu voltar aqui. Respondi, gente? Beleza, o professor Dimas perguntou. Respondi, Dimas. Pode colocar aí no chat aí. Se eu contemplei aí a sua pergunta. Bom, então esse triângulo, né, vendo aqui no chat, ele não tem nenhuma propriedade para o nosso problema, tá? Então, não consigo te responder se ele tem uma propriedade para outras coisas. No nosso problema, ele não tem nenhuma propriedade para a resolução, tá? Bom, gente, então é isso. Qual é a resposta desse já que eu estou trabalhando um problema, né? Já resolvi um modelo, fiz uma modelagem, resolvi. Então, que quantidade de produto? Assim, né? Acabei falando que eu ia fazer. Vamos voltar lá, só explorar um pouquinho mais a tela do GeoGebra. Então, aqui, ó, o ponto A, que é a solução, né? O ponto A, ele aparece aqui para mim, né? 2,6. Tá? E o custo 18 também já aparece aqui. Então, o menor custo possível é 18. Né? E a configuração da dieta que me dá custo 18, né? Ou seja, que me dá a melhor solução, é 2,6. Então, o x é igual a... Respondeu. Resposta, né? X é igual a 2, Y é igual a 6 e o custo é igual a 18. Gente, quando a gente achou aquela solução, tá? Essa solução a gente chama de solução ótima. É só uma questão de vocabulário, tá? Então, todo problema de otimização, o objetivo, né, de resolver é buscar qual é a solução ótima do meu problema, se ela existir, tá? E eu acabei na justificativa do colega,
né, na pergunta do colega, né, já apresentando alguns vocabulários, né? Então, a estrutura de um problema de otimização tem a sua função que você quer maximizar ou minimizar. Você tem um conjunto de restrições que vai te dar qual é a região factível, e a ideia da resolução é: você quer caminhar numa direção boa, se o problema é de maximizar, você vai caminhar na direção de crescimento da função. Se o problema é de minimizar, você vai caminhar na direção de decrescimento da função, sem sair da região factível. Então, você vai caminhar na região factível o máximo que você conseguir na direção de crescimento ou decrescimento. Essa é a ideia básica de se resolver um problema de otimização linear. Bom, por que que esse é um problema de otimização linear, gente? Porque o que define ele, tanto aqui na função que você quer maximizar ou minimizar, tanto nas restrições também, quanto nas restrições, são expressões lineares, né? Expressões AX mais BY. Então, a função que você quer minimizar ou maximizar tem que ser dessa forma. É uma função linear de duas variáveis. Tá? E as restrições também são sempre dessa forma: AX mais BY maior ou igual a C. Né? Então, essa sentença aqui caracteriza a linearidade. Não pode ter x ao quadrado, não pode ter raiz, não pode ter multiplicação de x por y, senão nada da teoria funciona, tá bom? Pessoal, e aí, como é que vocês... Deixa eu aparecer com o rosto aí, né? E aí, deu para pegar? Entenderam mais ou menos aí a ideia? Gostaram, não gostaram? Que eu vou fazer mais um exemplo, tá? Professor Guilherme, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Essa questão de otimização, existe alguma distinção, né? Você falou que nessa situação aí a gente não trabalha com nenhum tipo de potência ou, por exemplo, uma equação de segundo grau que é muito utilizado em questões de otimização. Qual você consegue falar alguma coisa sobre a distinção entre a situação problema ser uma equação de segundo grau ou ser uma situação dessa de linearidade, né? Na verdade, tem várias coisas, tá? Tem vários teoremas. Quando o problema ele é linear, esse polígono que gera aqui, né, igual eu falei que pode ser ilimitado, ele é um polígono convexo, tá? Se o nosso polígono já fosse assim, ó, tá? Nossa região factível fosse assim, isso já seria um problema muito grande, né? Porque na hora de você, repara que na hora que eu falei para você, você tem que caminhar na direção de crescimento ou decrescimento máximo possível, né? A gente só conseguiu fazer isso, a gente só consegue fazer isso por conta da convexidade, tá? E a convexidade, ela é uma consequência da linearidade aqui do problema, tá? A gente também, a linearidade também garante que quando a gente tem uma função de duas variáveis, ó, no caso aqui é 3x mais 2y, o raciocínio matemático, né, para encontrar direções de crescimento é o vetor gradiente dessa função, né, que é fazer a derivada disso com relação a x. Então, o gradiente dessa função, né, é o vetor, 3, como é que você fala? A derivada, né, com relação a x é 3, e a derivada com relação a y é igual a 2. E esse vetor aqui, que você faz... coloca no sistema de eixos, é o vetor 3,2. Professor, não está compartilhado, não. Pessoal, nossa senhora. Vou voltar aqui, tá? Não foi jogo rápido, não perderam muita coisa não, tá? Eu só coloquei aqui para vocês uma função de duas variáveis, 3x mais 2y, e eu estou explicando para vocês que naquela história, né, de definir direção de crescimento e direção de decrescimento, que a gente consegue fazer visualmente no GeoGebra, sem fazer estudo de derivada nem nada, né?
aqui, a teoria por trás disso, né, é o vetor gradiente. Tá? Então, o vetor gradiente 3,2, né, existe uma propriedade, o vetor gradiente sempre aponta na direção de crescimento. Tá? Repara que, quando a função é linear, o vetor gradiente foi uma constante, não aparece a letra x aqui. Né? Isso ajuda demais, que a direção de crescimento é só uma, ou é para um lado e a oposta é para o outro. Quando você tem funções não lineares, né, não tem essa estrutura, sei lá, vou colocar aqui um 3x2 mais 2y, por exemplo, né, o vetor gradiente aqui, que é fazer a derivada com relação a x dá 6x e 2, está vendo? A direção de crescimento, ela vai depender de x, ou seja, ela vai depender de onde você está. Isso já dificulta muito o problema. Você não consegue falar, vou caminhar na direção de crescimento ou vou caminhar na direção de decrescimento, porque essa direção muda a cada vez que você vai, o próprio ponto que você está caminhando. Né? Então, esse raciocínio vai todo por água abaixo. Né? Então, a principal diferença é essa. A linearidade, né, essa estrutura linear, a gente ganha resultados muito bons, né, que ajuda bastante a gente a resolver. Né? Quando é não linear, gente, o problema fica muito mais difícil, porque a ideia é sempre a mesma. Você quer minimizar algo ou maximizar, você tem que caminhar em direções de crescimento ou direções de decrescimento sem sair da sua região factível. Né? Essa é a ideia de qualquer problema de otimização. Né? Mas o linear a gente consegue resultados muito bons que facilitam bastante a resolução. Quando não é linear, em geral, métodos numéricos é que resolvem um problema. Tá? Você vai fazendo testes, né? Aqui tá bom, aí vou caminhar para cá. Aí você calcula o vetor gradiente e caminha um tanto. Né? Aí beleza. Aí você cai num ponto melhor, calcula o vetor gradiente, depois você cai em outro ponto melhor, e por aí vai. Opa! Aí você passou direto, vamos dizer assim, passei direto de onde eu deveria, então vou voltar. É assim que os métodos numéricos funcionam, mas eles não conseguem resolver isso dessa maneira que a gente resolveu, falar a solução é essa e pronto, né? Que seria uma solução analítica do problema, né? Exibir qual é a solução. Então, quando é não linear, piora muito a situação, porque você perde várias propriedades boas ali, né? Principalmente relacionado a determinar direções de crescimento e de decrescimento, que para a gente aqui foi muito tranquilo, né? A direção de crescimento é para um lado, a de decrescimento é para o outro e pronto, né? Não sei, espero ter respondido aí a pergunta do colega. Sim, obrigado. Beleza, gente. Então, vou fazer mais um exemplo só para fixar, tá? Então, aqui eu já vou fazer mais um exemplo, né? Eu coloquei um exemplo diferente, no sentido de a disposição dos dados aqui não está na tabela, né? Não tem uma tabela que me auxilia, né? Mas a gente vai ter que montar, então, essa tabela, né? Ela não é obrigatória, ela não faz parte da resolução do problema de otimização, vamos dizer assim, mas ela faz parte de organização de dados, tá? Bom, e aí eu vou fixar algumas coisas que eu falei aí para trás. Deixa eu deletar toda essa minha construção que eu fiz aqui. Beleza? Então, vamos lá. Uma marcenaria produz dois tipos de cadeiras escolares, um modelo básica e um modelo executivo. As cadeiras básicas necessitam de 2 horas para montagem e acabamento, enquanto as executivas necessitam de 3 horas. Então já posso até começar, né, gente? Então já é um problema. Quando vocês fizerem 2 ou 3 problemas desses, você vai perceber que a estrutura até do enunciado é muito parecida, tá? Então aqui, de novo, modelo básica. Então, vou colocar aqui na tabela básica e executivo. São duas cadeiras, uma é mais chique que a outra. Seria isso. Executivo. Bom, as cadeiras básicas têm 2 horas para montagem e acabamento. Já as cadeiras executivas, 3 horas. E é normal a gente achar isso mesmo, né, gente? Cadeira executiva gasta mais tempo. Então, isso daqui que eu coloquei nessa linha é montagem e acabamento. Beleza. Para tapeçaria, são necessários 1 e 2 horas para as cadeiras básicas e executivas. Então, de novo, a básica para fazer tapeçaria
gasta só 1 hora e a executiva gasta 2 horas. Beleza, então a executiva ela gasta mais tempo para montagem e acabamento e mais tempo para tapeçaria. Bom, para montagem e acabamento das cadeiras, existe uma disponibilidade semanal de 260 horas. Então, 260 horas é o total de horas para montagem e acabamento que você vai ter que distribuir entre as cadeiras executivas e as básicas. Bom, por semana e para tapeçaria existe uma disponibilidade de 150 horas por semana. Então, aqui embaixo, 150, que vão ter que ser distribuídos entre as básicas e as executivas, né? Se o problema fosse só esse, gente, né? Se falasse assim, ó, a básica e a executiva te dá o mesmo tanto de lucro por unidade, era só você produzir só cadeiras básicas, porque elas gastam menos tempo para ser feitas, né? Você tem um limite de tempo, né, para trabalhar, né? Então a básica gasta o mesmo tempo, menos tempo, você ia conseguir produzir mais, né? Mas a questão vem a última parte aqui, né? Se a receita das cadeiras básicas é 80 e a receita tá aparecendo 130 ali, né? E as cadeiras do modelo executivo 130, quantas unidades de cada tipo devem ser produzidas por semana para maximizar o lucro, tá? Na verdade, esse problema está até mal formulado, né? Porque ele está falando em receita, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu vou até trocar. Esse problema eu peguei, não é meu, tá? Eu não quero maximizar o lucro, não, tá? Eu quero maximizar a receita. Não falou nada, porque o lucro, né, seria a receita menos o custo, né? Então, ele não falou de custo em dinheiro de produção das cadeiras, né? Então, vamos considerar aqui como receita. Se a receita é de 80 e 130, quantas unidades eu devo produzir para maximizar a receita? Então, aqui é 130. Ou então, né, um outro jeito de corrigir isso seria trocar a palavra receita aqui pela palavra lucro já direto. Também seria uma outra possibilidade, tá? Bom, então aqui, gente, foi só uma organização de dados, tá? Então, como que eu vou construir meu modelo? Eu vou chamar a quantidade de básicas de X, vou chamar a quantidade de executiva de Y. De novo, então, aqui não é função custo, né? Aqui é função receita, tá? Então, a receita, ela aparece no meu problema aqui embaixo, né? Com os dados 80 e 30. Minha receita é igual a 80x mais 130y. Essa é a função que eu quero maximizar. Bom, agora vem o conjunto de restrições, né? Então, para montagem e acabamento, né? Na linha montagem e acabamento, eu vou ter uma restrição, né? Cada cadeira básica, eu tenho um custo de 2 horas, né? O custo de tempo, né, de 2 horas para montagem e acabamento. Então, 2x, que é o total de montagem e acabamento só das cadeiras básicas, mais 3y, que é a montagem e acabamento só das cadeiras executivas. Isso eu quero que seja menor ou igual a 260. Por que menor ou igual, gente? Isso daqui é o tempo disponível. Basicamente, eu estou falando o seguinte, ó. O tempo que eu gastar para montagem e acabamento não pode passar de 260. Por isso é o menor ou igual ali. Bom, na linha aqui de baixo, x, que é o tempo básica, para tapeçaria, né? Então, cada cadeira básica gasta 1 hora, então 1x, mais a quantidade de horas gastas pela cadeira executiva 2y, tudo isso menor ou igual a 150, que é a quantidade de horas disponíveis que eu tenho para tapeçaria. Bom, acabou, né? E aí eu só tenho restrições que são do problema relacionadas às letras x e y, tá? Então, são as condições sobre as variáveis, tá? Então, x é maior ou igual a zero. Não faz sentido eu falar que a quantidade de um certo tipo de cadeira é negativo e y é maior ou igual a zero. Gente, o processo de modelagem, ele faz parte do problema de otimização, né? Então, qualquer problema de otimização, você tem que fazer a modelagem do problema, tá? Agora já vão pegar mais rápido, né? Que agora eu já expliquei. Vocês vão perceber, a ideia é sempre a mesma.
Então, eu vou colocar no GeoGebra 80x mais 130y é igual a R. Quando eu colocar isso, ele vai criar um controle deslizante para R. E movimentando esse controle deslizante, eu já consigo identificar qual é a minha direção de crescimento e de decrescimento da receita. Né? Então, o que eu vou fazer? É 80x mais 130y é igual a R. Demorei para bater o R, deixa eu bater de novo aqui. 80x mais 130y é igual a R. Dei o Enter, controle deslizante. Eu vou permitir ele criar. Vou lá para o meu botão direito, propriedades. Não faz sentido receita negativa, vou colocar o mínimo 0. Aí, de novo, gente, eu não sei quanto que eu vou precisar, tá? No máximo. Vou colocar aqui o máximo igual a 100. Beleza. Repare que quando eu movimentei aqui, ó, o controle deslizante até 100, andou muito pouco a reta. Talvez seja só uma questão de escala, né? Se eu aproximar aqui, eu vou ver ela andando mais, se eu aproximar cada vez mais, né? Então, talvez seja só uma questão de escala, ou talvez esse 100 realmente está pouco ainda. Eu acho que está pouco, né, gente? Porque a receita de uma cadeira, tem uma cadeira ali que só a receita dela dá 130. Uma unidade, né? Então, não é de se esperar que a receita seja 100, vá no máximo até 100. Então, já vou até corrigir aqui, vou colocar 1000, mas também não sei se vai ser suficiente, tá? Agora minha reta está andando mais ali, tá? Gente, já sei aqui, então, a direção. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Eu vou criar um texto. Eu vou colocar assim, receita igual, e eu vou associar esse texto ao R, que é o objeto. Ele aparece pequenininho, eu vou com o botão direito lá e coloco grande. Beleza, então ali eu já sei qual é a minha direção de crescimento. Nesse exercício, como eu quero maximizar a receita, obter a maior receita possível, a minha direção é essa que está caminhando aí. Né? Essa é a direção de crescimento. Então, eu tenho que caminhar com essa reta nessa direção de crescimento, sem sair da minha região factível. Né? Ou seja, que é a região, que é aquele poliedro, vamos dizer assim, que no plano se transforma em polígono, que eu vou fazer o desenho. Então, por enquanto, eu não preciso de nada dessa construção. Bom, aqui eu só tenho duas restrições, né? Então, eu vou colocar no GeoGebra 2x mais 3y igual a 260. Vou colocar o igual, porque não tem como colocar o menor ou igual. X mais 2y é igual a 150. Então, vou colocar essas duas equações de reta. 2x mais 3y é igual a 260. Aí, gente, não apareceu a reta por questão de escala, né? Vamos ver aqui. Pronto, agora ela apareceu, né? E a outra equação, x mais 2y é igual a 150. X mais 2y é igual a 150. Beleza? Então, por enquanto, acabou as restrições, são só duas, né? Então, já dá para eu determinar quem é a minha região factível. Aí eu tenho que... Agora é aquela história do testar o zero, né? Porque eu só coloquei equações de retas aí. Eu não coloquei as desigualdades. Beleza. Deixa eu só lembrar qual que é qual aqui, né? Já me perdi. A 260 é a que passa mais em cima. Então tá. Então aqui, ó. 2x mais 3y é igual a 260. E lá embaixo é a outra reta, 2x, uma setinha, x mais 2y é igual a 150. Essa de baixo. Né? Lembra que cada reta dessa, né, na verdade, está dividindo o meu plano em dois semiplanos e eu quero descobrir qual semiplano eu vou ficar. Né?
De novo, eu vou testar o 0, 0, tá, gente? Quando eu testo o 0, 0, o 0, 0 satisfaz essa equação, porque 0 mais 0 é menor do que 260, e satisfaz a de baixo também. 0 mais 0 é menor ou igual a 150. Conclusão. Meu 0, 0 faz parte da minha região factível, né? Então, já dá para eu definir quais são esses semiplanos. Então, para cá, seria assim, né? Nessa reta, e nessa reta aqui para cá. Tá? Só que eu quero a interseção desses semiplanos. Lembrar também que as condições x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero são importantes, né? Para eu definir a minha região factível. Então, x maior ou igual a zero é eu pegar o lado direito, né, do plano cartesiano, e x maior ou igual a zero é eu pegar o semiplano superior do plano cartesiano, né? Tem algumas quinas aqui. Repara que nesse caso, a minha região factível vai dar um polígono limitado, um polígono mesmo daquele que a gente ensina no fundamental, né? Tem essa quina aqui que é um vértice, essa quina aqui que é um vértice, essa quina aqui que é um vértice. Tem um ponto muito importante ali que é esse vértice aqui e é isso daqui. Isso que eu acabei de rachurar é a minha região factível, é onde o meu x e o y pode estar. Só que eu tenho que caminhar na direção de crescimento o máximo possível, né? Então, já está fácil ali de terminar de resolver o problema. Ó. Então, visualmente, nesse caso, gente, como deu um polígono limitado, a gente consegue até fazer um desenho melhor, coisa que eu não consegui no exemplo lá de cima. Eu vou marcar esses pontos importantes aqui, ó. Só esse aqui que eu vou ter uma precisão maior para não errar. Ó. Vou aproximar bastante. Pronto, aí identificou lá o 70, 40. Eu nem sei se nos outros ficou correto. Ó. Ali parece que tá, o 0, 0 é um ponto que ele marcou direitinho. Acho que aqui não tá muito bom, não. Ah, não, 130 tá bom também. Então, beleza. Como é que eu faço para desenhar, para sombrear essa região factível? Aí eu posso construir aqui no GeoGebra um polígono. Tá? Eu clico em polígono, pego esses pontos. Pronto. Tá, o que está de marrom aí, vamos dizer assim, é a minha região factível. Talvez, num contexto de apresentar para os alunos, né? Talvez começar com esse exemplo seja melhor, já que o meu polígono fica limitado, né? Bom, então a receita. Agora vamos pegar lá a minha. Eu tô fazendo aparecer de novo o que eu tinha construído antes. Minha direção de crescimento está ali, ó. Repara que eu estou me vendo ali na direção de crescimento e eu não estou conseguindo chegar lá onde eu quero, porque 1000 está pouco ainda. Então eu vou lá no controle deslizante e vou aumentar. Eu vou apelar aqui 10.000, né? Vamos ver se dá certo. E agora vai, ó. Estou caminhando na direção de crescimento da receita e eu tenho que caminhar o máximo possível sem sair da região factível, né? Então aqui Pode aumentar mais um tiquinho. não vai dar, né? Então vamos lá. Mais um pouco. Agora sim. Né? Passei direto, né? Então vamos lá. Já dá para ver, gente, a resolução desse problema usando o método gráfico, que é o GeoGebra, ela é visual mesmo, né? É no olho, né? Pronto, já dá para ver ali que é o ponto D. O ponto D é o máximo que eu consigo caminhar na direção de crescimento sem sair da região factível. Né? Então, nesse caso aí, eu já tenho a solução. Deixa eu aproximar agora. Ver se eu consigo deixar a reta em cima do ponto D aqui. Pronto, parou em cima do ponto D. Já apareceu aqui para mim, gente, onde eu estou com o meu cursor do mouse aí, 10.800, né? E o ponto D é a solução ótima do meu problema. Tá? Então, não dei print direito, não, deixa eu aqui. Vou colar lá no texto para a gente aproveitar, ver aí o que o GeoGebra está me informando, né? Tem muita informação. Essa receita. Estou conseguindo mover o texto por algum motivo aqui. Mas então não tem problema não, o texto ficou ali embaixo. Beleza, então aqui tem muita informação.
Tá aí, né? Esse desenho, gente, esse desenho eu não preciso de mais nada, tá? Esse desenho já é a solução já tem raciocínio e a solução, tá? Do meu problema. Está criando uma cópia aqui. Uma dificuldade aqui, gente, que ele atualizou algumas coisas que eu tô... Muito tempo que eu tô sem dar aula remota, né, agora, então desacostumei com algumas coisas. Então tá aqui, ó, o tempo... A solução ótima, que é o ponto D, ele aparece aqui, né? Então é 70 da cadeira tipo básica e 40 da cadeira tipo executivo, né? E a receita máxima que eu consigo é 10.800. Essa é a solução do problema. Então, resposta é... Agora sim, agora vai dar certo. Então, vamos lá no problema, resposta. X igual a 70 e Y igual a 40. E a receita máxima é 10.800. Beleza, pessoal? Tá ficando mais claro aí? É uma construção, tá, gente? Uma construção no GeoGebra resolve esse problema. Tá? Algo, gente, eu gosto muito desse problema porque o GeoGebra, nesse caso, ele é utilizado não para visualizar, melhorar a visualização do aluno, né? Ou para ele entender certo conteúdo. Né? Porque se for isso, por si só, você já tem um motivo nobre para você usar o GeoGebra, né? Mas repara que o GeoGebra aqui, ele é utilizado como meio de resolução. Se não fosse o GeoGebra, a gente não tem condições, pelo menos no ensino médio, de resolver mesmo o problema. O GeoGebra é uma ferramenta de resolução, né? É mais do que só visualizar. Né? É para resolver mesmo. Bom, gente, então é isso. Tá? O que eu vou fazer aqui nesses minutos finais, né? Vou explicar algumas coisas teóricas aqui. Tá? Alguns nomes e por aí vai. Na verdade, só a estrutura de um problema de otimização, de uma maneira geral, deixa eu pegar da print screen isso daqui. Isso aqui vai ser suficiente para mim. Deixa eu pegar isso aqui e colar em um outro lugar lá no texto. Vou fazer aqui no canto de cá. Beleza. Tá? Bom, gente, a gente pode escrever um problema linear dessa seguinte maneira aqui. O custo, que é a função que eu quero minimizar, é esse vetor aqui, 3,2, é um vetor linha multiplicado por um vetor coluna das variáveis. Tá? Então, se a gente definir, só para vocês, meu objetivo aqui é só que vocês vejam a estrutura, tá? Em geral. Essas sentenças aqui embaixo, né, que são sentenças lineares, como é linear, você pode identificar que tem uma matriz aqui, 3, 1, 3, 4, 2 e 7. Essa matriz é essa matriz desses coeficientes aqui, ó. 3, 4, 2 e 7. Aí, faltou aqui 3 e 1, né? A de cima, tá? Então, essas desigualdades aí, você pode escrevê-la desse jeito, 3, 1, multiplicado por xy. Quando você multiplica essa matriz A, né? Repara que é uma matriz 3 linhas com 2 colunas. E aqui eu tenho 2 linhas e uma coluna. Então, dá para fazer a multiplicação, tá vendo? Então, tá certinho. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho o lado esquerdo. E esse maior ou igual aí, ó, maior ou igual, é uma matriz 12, 30 e 28. Tá? Então, a estrutura de um problema de otimização linear a estrutura das restrições nada mais é do que assim, AX, esse A é essa primeira matriz, esse B, esse X aqui é o vetor de variáveis, então esse X aqui, né, nos textos ele vem como um X em negrito. Ele não é só a primeira coordenada aqui, né? Ele é um vetor de variáveis que tem as duas variáveis, é um vetor coluna. No caso,
Tanto faz você falar que todo problema de otimização é do tipo AX, A vezes X menor ou igual a B, ou maior ou igual a B, porque é tudo uma questão de multiplicar os dois lados por menos 1, tá? E pegando a parte aqui de cima, se eu chamar esse 3 e 2 de uma matriz C, né? Na verdade, você tem que definir, né? Se seus vetores, quando você coloca, é vetor coluna ou linha, tá? Então, como aqui está como linha, tá? Eu vou chamar, então, um vetor de custos, esse vetor C aqui, na verdade, ele é assim, ó, 3 e 2, um vetor coluna, né? Então, para eu deixar ele na horizontal, eu tenho que usar a transposta, tá? Então, isso daqui é essa matriz, é esse vetor coluna transposto, porque eu quero considerar ele como linha para eu conseguir multiplicar. Aqui, de novo, aparece o meu vetor de variáveis x. Tá? Então, resumindo, aonde que eu quero chegar? Um problema de otimização linear é um problema da seguinte forma: minimizar CTX sujeito a um conjunto de restrições com algumas condições sobre as variáveis. Essa é a estrutura matemática de um problema de otimização linear. Tá? E aí, né, aí você fala, Guilherme, mas e se as variáveis pudessem ser negativas, por exemplo, né? Ainda assim tá nessa estrutura? Aí tem um conjunto de manipulações que você faz, né, e consegue escrever ele dessa maneira. Tá? Então, talvez o seu problema de otimização linear não esteja desse jeito, né, a princípio, mas todo problema de otimização linear pode ser escrito nessa estrutura. Tá? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é uma questão de vocabulário. Tá? Isso daqui é um problema de otimização ou programação linear. Um problema de otimização linear ou programação linear são sinônimos. Isso me confundia muito, né, na época que eu comecei a ler sobre isso, a estudar isso, porque quando a gente vê a palavra programação, a gente acha que tem a ver com programação mesmo, né, de computador, em linguagem de programação, né? Essa linguagem, esse vocabulário programação, ele é posto aí porque, historicamente, esse problema surgiu quando o precursor lá da otimização linear queria fazer a programação dos horários dos funcionários numa indústria de forma a maximizar ou minimizar alguma coisa, provavelmente relacionado à eficiência deles, né? E aí, então essa programação tem a ver com a programação dos funcionários, dos horários lá do autor precursor dessa área, né? E aí ficou programação linear, né? E aí confunde a gente, me confundiu, né? Porque quando eu lia esse vocabulário, eu entendia que era programação de linguagem de programação, tá? Então, programação linear e otimização linear é uma área da matemática aplicada que são sinônimos desses vocabulários, tá? Bom, então isso aí é só uma parte, vamos dizer assim, teórica, tá? Eu vou resolver rapidinho aqui 2 exemplos, e aí eu não vou fazer modelagem não, já sabia que não ia dar tempo de fazer muito mais do que isso, né? São exemplos bem simples, tá? Só para a gente ver casos que podem acontecer que a gente não viu ainda, tá? Então vou começar uma nova construção no GeoGebra. Resolva os problemas de otimização linear. Então, aqui está a função que eu quero, no caso, maximizar. Então, vou bater lá no GeoGebra 2x mais 3y é igual a f maiúsculo, né? F de função. Então, 2x mais 3y é igual a f maiúsculo. Crio o controle deslizante. Beleza, não sei se vai ser suficiente se eu precisar um eixo lá, né? Sujeito a x mais y menor ou igual a 2. Então, eu vou apagar isso daqui. X mais y. Não tem como, é aquela história, né? Coloca o igual a 2 e também vou colocar 4x mais 6y igual a 9. 4x mais 6y igual a 9. Beleza. Agora nós vamos ver lá aquela história do zero, se o zero inclui ou não inclui, para a gente poder fazer um desenho direito dessa situação. Então, a minha região factível, nesse caso,
a minha região factível, observe que o zero, quando eu jogo o zero aqui, fica 0 menor ou igual a 9 e 0 menor ou igual a 2. Então, o 0, 0, né, faz parte da região factível. Isso é suficiente para eu fazer o desenho, né? Já considerando também que x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Então, eu ganho a seguinte região. Na verdade, é um polígono muito parecido com o da questão anterior. Y maior ou igual a 0, x maior ou igual a 0. Por conta das outras duas desigualdades, eu tenho esse semiplano e ainda tenho que estar nesse semiplano aqui. Isso que eu rachurei aqui agora é a minha região factível, é onde o meu x e o y podem estar. E agora eu vou caminhar na direção de crescimento o máximo que eu conseguir. Quando eu faço isso, então muita atenção no que vai acontecer aqui agora. Quando eu faço isso, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho aqui, o menos, colocar 20, eu acho que é suficiente. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer, gente. Esse é o máximo que eu consigo caminhar na direção de crescimento, tá? Então, repare que quando esse máximo, né, que eu consigo caminhar sem sair, não está dando um ponto, está dando todo o lado do meu polígono. Isso pode acontecer, tá? Então, nesse caso, o máximo, quando eu caminho o máximo possível na direção de crescimento, dá todo esse lado desse polígono. Que no vocabulário mais geral seria a aresta de um poliedro. O que acontece nesse caso? Não existe uma única solução ótima. Tá? Existem infinitas soluções ótimas, porque aqui nesse segmento que eu desenhei tem infinitos pontos. Né? Então, pode acontecer. Então, um problema de otimização linear, ele pode ter uma única solução ótima, que foi os dois casos iniciais que eu coloquei para vocês. Ele pode ter infinitas soluções ótimas, que é esse caso que está acontecendo aqui agora. Né, quando eu caminho na direção que eu quero, o máximo que eu, sem sair da região factível, acaba coincidindo com a aresta do poliedro, que no caso do plano R2 é o lado de um polígono. Né? Então, isso pode acontecer. Bom, e por último, o que pode acontecer que eu não falei ainda? Né? Então, seria esse exemplo aqui da letra B. Deixa eu fazer uma nova construção. Maximizar x mais y, então x mais y é igual a f. Criei controle deslizante, então está aqui, já tem a minha direção de crescimento e decrescimento. As restrições. Então, vou colocar lá, 2x mais y é igual a 5, 2x mais y é igual a 5. E vou escrever também x mais 4y igual a 8. X mais 4y igual a 8. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto, né? Então, eu já tenho as minhas duas restrições postas aí no GeoGebra. Então, vamos fazer um desenho lá da minha região factível. Repara que nesse caso, vamos lá, vamos testar o 0, 0. O 0, 0, ele não satisfaz a primeira desigualdade e também não satisfaz a segunda desigualdade. Né? Na primeira daria 0 maior ou igual a 5, na segunda 0 maior ou igual a 8. Isso quer dizer, gente, que aquelas setinhas que eu faço é para cima aqui e aqui também é para cá. Tá? Então, a minha região factível é todo, na verdade, nesse caso, dá um polígono ilimitado, né? Eu estou abusando do vocabulário, né? Mas seria como se fosse um polígono limitado. Bom, quando eu caminho na direção de crescimento, nessa região, a direção de crescimento, o que acontece? Eu tenho que caminhar na minha direção de, como eu quero maximizar, né? Eu tenho que caminhar na minha direção de crescimento o máximo possível, sem sair da minha região factível. A questão é que, nesse problema, eu consigo caminhar na minha direção de crescimento indefinidamente, sem nunca sair da minha região factível. Que é o que acontece aqui, eu estou caminhando na direção de crescimento. Né?
Diferente do que aconteceu no primeiro problema, né, que eu queria caminhar na minha direção de decrescimento, aqui não, eu estou querendo aumentar mesmo, e eu consigo caminhar na minha região factível indefinidamente na direção que eu quero. Esse é um exemplo de problema ilimitado. Isso quer dizer que essa função aqui, ó, essa função aqui, f de x é igual a x mais y, fica tão grande quanto você queira, mesmo satisfazendo essas restrições, sujeito também a esse conjunto de condições. Tá? Então, é uma outra possibilidade para um problema de otimização linear. Tá? Então, para a gente finalizar, gente, eu gosto de deixar a sintetização por último, né? De tudo que a gente fez hoje, né? Um problema de otimização linear é um problema que pode ser escrito dessa maneira: minimizar C transposta X. Essa função aqui é a função objetivo. Eu posso, gente, fingir que todos são de minimização, porque se ele for maximizar, tem uma propriedade na matemática, né, que diz que se você quer maximizar f de x, é equivalente a minimizar menos f de x. Tá? E aí, então você pode supor que todos os problemas são de minimização. Se ele aparecer originalmente como maximização, é só você jogar um menos na frente. Tá? Então, essas duas coisas são equivalentes. Tá? Minimizar f de x é equivalente a minimizar menos f de x. Sujeito a um conjunto de restrições, dado por uma matriz AX menor ou igual a B, sujeito também a uma condição sobre as variáveis. Essas variáveis, gente, x e y, o vocabulário para elas são variáveis de decisão. Bom, possibilidades para um problema, né? Uma única solução ótima. Geralmente os problemas reais, né? Tem uma única solução ótima. Não há solução... Na verdade, a gente está faltando aqui. Não há isso mesmo. Não há solução ótima. É o caso, né, que a gente viu ilimitado. E infinitas soluções ótimas, que foi o caso que eu apresentei, né, que o conjunto de soluções ótimas coincide com as arestas desse poliedro, que no caso no plano, né, dá um lado de um polígono. Tá? E o principal resultado é, se o problema de otimização linear tem duas variáveis de decisão, então o problema pode ser resolvido usando o GeoGebra através do método gráfico, que foi a metodologia que eu apresentei para vocês. Tá bom? Espero não ter cansado vocês aí, gente. Assim, eu não vou falar mais, tá? A Amanda sinalizou ali que está claro. Bom, deixa eu aparecer com o rosto aí para vocês. Apareci aí, gente? Acho que sim, né? Bom, e aí, alguém tem alguma dúvida, né? Eu queria reservar esse momento final para comentários, dúvidas, avaliação de vocês, o que vocês acharam. E aí? Ô, professor, eu tenho uma pergunta aí. Sim, pode falar, Diego. Deixa eu te perguntar, lá no controle deslizante, lá, sabe? Aqueles valores lá, eles são, por exemplo, que você coloquei em escala, por exemplo, tipo assim, ele pode andar de 0.1 entre 0.1, 0.1, 0.1, de 1 em 1, entendeu? A minha pergunta? Pode. Isso, na verdade... pode concluir. Não, é porque é o seguinte, no caso das infinitas soluções aí, entendeu? Se você se der as equações, ele vai sempre cair em cima, se você usar o GeoGebra aí, a hora que você deslizar a equação normal, né? Vamos supor assim. Sim. Não, eu entendi. O que acontece? Esse controle deslizante, quando você vem aqui em propriedades, né, tem aqui do lado o incremento. O incremento é justamente isso que você falou, né, de 0.1, 0.1 e por aí vai, né? Quando eu coloco o controle deslizante, por exemplo, de 0, e eu coloco um número muito grande, 2.000, não, 2.000 não, vou colocar 20.000, tá? E aí, e eu coloco um incremento muito pequeno, tipo 0.001, ele não consegue respeitar isso.
Tá? Repara que aqui, ó, onde que eu estou fazendo F, tá? Na hora que eu vou caminhando, tá vendo? Na verdade, ele está indo de 100 em 100. Na verdade, de 100 em 100. É o que ele consegue fazer, tá? Isso tem a ver com questões de condicionamento de números na hora de fazer a programação, tá? Porque o GeoGebra ele é implementado em Java, que é uma linguagem muito pesada. Inclusive, o GeoGebra, você começa a mexer demais nele, de vez em quando ele até trava. E mesmo o seu computador sendo bom, né? Não sendo um computador tão antigo, tá? Então, assim, o que eu tenho para te dizer? Tem mais a ver com a escala, tá? Então, lá naquele momento lá que eu arredei, que eu fiz a direção da reta, acho que eu apaguei ela, deixa eu ver aqui. Onde que está a minha reta? Ah, não, ela voltou para cá, deixa eu mexer nisso daqui. Quando você... Coloquei 2.000 aqui, né? Repara que ele está indo muito, tá vendo? Não tá bom. Né? Não tá bom do jeito que eu coloquei aqui, porque se eu estou trabalhando nessa região aqui, ó, não tem necessidade de eu colocar o controle deslizante 2.000. E aí corre o risco de acontecer, acho que talvez sua preocupação dele não conseguir cair em cima, né? Vamos dizer assim, daquela aresta. Então, tudo é uma questão de escala, de você mexer aqui no controle deslizante, eu coloco aqui 20, né? Então, você mexe ali, você tem que não precisa colocar o valor lá tão grande, né? Justamente para não acontecer isso, e de fazer a aproximação aqui, ó. Você tem que ajudar o GeoGebra, vamos dizer assim, tá? Aproxima direitinho do jeito que você quer, que ele vai conseguir ser mais preciso, tão preciso quanto você queira, tá? Mas tem a ver, então, com duas coisas, né? De você situar a sua janela de visualização exatamente onde você quer, e também calibrar direito esse controle deslizante, tá? Ou seja, você consegue sim cair em cima daquela aresta lá, né? Mas talvez você tenha que ajustar direito ali a sua escala, né? Aproximar ou afastar no mouse, ou talvez mexer no tamanho do controle deslizante aqui. Quanto menor por exemplo, aqui o intervalo vai de 0 a 20. Quanto menor, né, esse intervalo, mais preciso ele vai conseguir ser. Então, você tem que pegar esse... Por isso que naquele problema lá, né, eu coloquei 100, aí depois coloquei 1.000, depois eu fui aumentando, aí você pode pensar assim, por que não coloca 100.000 de uma vez, né? Porque aí eu vou perder a qualidade ali da precisão, tá bom? Não, beleza. Obrigado. Bom, gente, mais alguém tem aí, assim, algum comentário, alguma avaliação? Já tinham visto isso? É momento para a gente fazer trocas aqui, gente. É professor para professor agora, né? Já tinham visto isso, gente? Alguém responde aí para mim no chat. Alguém já tinha visto algo parecido? Já tinha reparado nos livros didáticos esse conteúdo? Bom, a Amanda respondeu aqui, né? Parece que ficou claro, né? Bom, gente, então, assim, o objetivo aqui, né, é apresentar essa possibilidade, né? Ou seja, otimização, como eu disse, né? Deixa eu voltar lá na parte inicial da nossa conversa. Tá em livro, né? Esse é um dos livros que eu tenho que tem esse conteúdo, mas outros livros têm também a parte de otimização linear. Se você agora, por exemplo, né, para você, professor, estudar essa parte, eu quero trabalhar com essa parte, tudo vai fazer mais sentido, tá? Porque o que eu falei aqui para vocês, agora faz sentido esse desenho, tá vendo? Olha o desenho que ele coloca aqui da região factível, né? Então faz sentido toda essa explicação, né? Então acredito que com essa exposição aqui de hoje, né, somado ao material do próprio livro, né, vocês tenham condição aí de sobra para abordar isso quando tiverem a oportunidade, né? Como eu disse, esse tema ele é muito bom para trabalhar em feiras de ciências, por exemplo,
muito difícil incorporar ele no conteúdo, porque a realidade do professor é muito difícil relacionada ao tempo, né? Então, é difícil incorporar isso, né? Mas, né, fica esse pontapé inicial aí para vocês, de quando vocês tiverem a oportunidade, principalmente em trabalhos interdisciplinares, tá? Observem que o problema inicial ali é um problema da dieta, né? Ou seja, é um problema que pode envolver educação física, pode envolver biologia, né? A atividade que eu elaborei para vocês, até bom ter falado disso, vai falar de composição, sabe? De ligas metálicas, cobre, zinco, chumbo. Então, aqui entra ligas de baixa resistência e ligas especial de alta resistência, tá? Então, aqui com certeza entra, né? Que propriedades o cobre tem, o zinco, entra a química, por exemplo, nessa brincadeira. Então, esse tema de otimização, eu não entendo ele como um tema da matemática, né? Ele é um tema multidisciplinar. Sempre quando você pega um problema real ali, tem outra disciplina envolvida. Então, quando a gente precisa, né, ou tem essa pretensão de trabalhar com outras disciplinas, pode ter certeza que se você buscar, tem problema de otimização para você trabalhar em conjunto com outros professores. Então, assim, a atividade que eu deixei para vocês vão perceber que os problemas de otimização são muito parecidos, né, a estrutura deles, né? Então, uma metalúrgica produz 2 tipos de liga, utilizando zinco, aliás, cobre, zinco e chumbo, né? Liga especial de baixa resistência e alta resistência. Então, o preço da venda de cada liga tem 3.000 e 5.000. Ele só não colocou isso na tabela, mas colocou no enunciado, né? Então, é preço de venda. E aí tem uma restrição, você tem uma restrição relacionada à quantidade de cobre que você tem uma restrição relacionada à quantidade de zinco e uma restrição relacionada à quantidade de chumbo que você tem. Então, você vai produzir ligas de baixa resistência e de alta resistência, gastando cobre, zinco e chumbo, né? Então, você tem uma restrição da quantidade de material que você tem. Você quer descobrir qual é a quantidade ótima para você produzir, no caso, maximizar a receita bruta. Tá? Então, eu quero maximizar a receita. Então, quantas unidades de cada liga eu vou ter que produzir. Tá? Então, é um problema assim. Na hora que você coloca ali no GeoGebra, monta direitinho, é só fazer um desenho e está feito. Seguindo os passos aí que a gente aprendeu. Tá bom? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Sim, chegaram algumas mensagens aqui. Diego não tinha visto. Ediane também não tinha visto. Mais um colega colocou aí, não tinha visto, falou que achou bastante, muito legal. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário? Deixa eu... A Amanda já agradeceu. Então tá, gente, foi um prazer aí poder... Eu vou deixar meu e-mail aqui, ó. De Barbosa. Eu vou colocar o Gmail, tá? Porque o e-mail do Cefet, ele detecta muita coisa como spam, né? Então, eu coloquei meu e-mail Gmail aí, ou seja, se alguém quiser alguma questão pessoal, né? Fazer alguma pergunta, alguma questão, eu estou à disposição também, tá bom? Então tá, foi um prazer aí participar dessa formação de vocês, tá? Então, até a próxima, espero que vocês tenham aí aproveitado. Tá bom, gente? Um abraço aí para todo mundo.